Meu padrasto olhou para mim, sorriu e disse uma frase que eu nunca vou esquecer. Nós sabemos o que você fez no porão. O problema é que eu nunca, em nenhum momento da minha vida, entrei naquele porão. Foi numa noite de Natal, com toda a família reunida na mesa, que minha vida virou de cabeça para baixo. E o que eu descobri depois disso foi muito pior do que qualquer coisa que eu poderia ter imaginado. Deixa eu contar essa história do início, porque você precisa entender cada detalhe para saber o quão estranho isso tudo ficou. Eu tinha 17 anos. Minha mãe tinha se casado com meu padrasto, o Ricardo, uns 3 anos antes disso. Ele não era um cara ruim, pelo menos não que eu soubesse na época. Um pouco fechado, um pouco esquisito às vezes, mas nada que me deixasse desconfiado. A gente morava numa casa grande, antiga, que ele tinha herdado da família dele. Uma casa com porão, coisa que eu nunca tinha visto antes de morar lá, porque no Brasil isso não é muito comum. Mas a casa dele era diferente, construída por um avô que tinha vindo da Europa. E esse porão sempre foi trancado. Sempre. Desde o primeiro dia que eu me mudei para lá, ele deixou bem claro: esse porão é meu espaço. Ninguém entra lá, nem sua mãe. Na época eu achei estranho, mas não dei muita bola. Todo mundo tem um cantinho que quer manter privado, né? Eu mesmo tinha meu quarto trancado a maior parte do tempo. Só que com o passar dos anos, esse porão virou tipo um mito dentro de casa. Minha mãe brincava que era o esconderijo secreto dele. Eu brincava que devia ter um cadáver lá dentro. A gente ria disso. Era só uma piada boba de família. Até aquela noite de Natal. A mesa estava cheia. Minha avó, meus tios, meus primos, minha mãe, o Ricardo e eu. Comida por todo lado, aquele clima de família reunida, todo mundo conversando alto ao mesmo tempo. E no meio da sobremesa, do nada, sem nenhum motivo aparente, o Ricardo parou de comer, olhou fixamente para mim, com aquele sorriso que eu nunca tinha visto antes, um sorriso que não chegava aos olhos dele, e falou, bem devagar, para todo mundo ouvir. Nós sabemos o que você fez no porão. A mesa inteira ficou em silêncio. Todo mundo olhou para mim. Minha mãe travou o garfo no ar. Meu tio parou de mastigar. E eu, sinceramente, fiquei tão confuso que demorei uns bons 5 segundos para conseguir falar alguma coisa. Do que você tá falando? Eu nunca entrei no porão. Você mesmo nunca deixou. E ele só continuou sorrindo, balançando a cabeça devagar, como se ele soubesse de algum segredo que eu estava tentando esconder. Ele nem respondeu, só ficou ali, olhando para mim daquele jeito, e depois voltou a comer a sobremesa como se nada tivesse acontecido. Você consegue imaginar como isso me deixou? Eu passei o resto da noite tentando entender o que raios tinha acontecido ali. Perguntei para minha mãe depois no quarto o que será que ele quis dizer com aquilo. Ela ficou séria, disse que também não sabia, mas que ele andava estranho havia umas semanas, mais calado, trancando a porta do porão com mais frequência, descendo lá de madrugada quando achava que todo mundo estava dormindo. Eu não consegui dormir naquela noite. Fiquei deitado, olhando para o teto, tentando entender por que meu padrasto tinha me acusado de algo na frente de toda a família, sobre um lugar que eu nunca tinha pisado. No dia seguinte, resolvi confrontar ele diretamente. Fui até o escritório dele, onde ele ficava mexendo em uns papéis, e perguntei bem direto: o que você quis dizer ontem? Eu preciso saber. E ele me olhou, com essa mesma calma estranha, e falou: você sabe muito bem o que fez. Não precisa fingir comigo. Eu insisti. Disse que não fazia ideia do que ele estava falando, que aquela porta sempre esteve trancada, que eu nem sabia onde ficava a chave. E foi aí que ele falou uma coisa que gelou meu sangue. Então explica por que suas digitais estão lá embaixo. Minhas digitais. No porão que eu nunca entrei. Eu fiquei sem chão. Literalmente sem saber o que dizer, porque isso não fazia sentido nenhum. Como que minhas digitais poderiam estar num lugar que eu nunca tinha posto os pés? A não ser que ele estivesse mentindo, ou que alguma coisa muito mais estranha estivesse acontecendo. Passei os dias seguintes obcecado com essa ideia. Comecei a prestar atenção em tudo. No jeito como o Ricardo agia, no jeito como ele evitava ficar sozinho comigo, no jeito como ele sempre trancava a porta do porão com 3 voltas de chave, verificando 2 vezes se tinha fechado direito.
Uma semana depois do Natal, aconteceu outra coisa estranha. Eu cheguei da escola e encontrei minha mãe chorando na cozinha. Perguntei o que tinha acontecido e ela disse que o Ricardo tinha ido embora por uns dias, resolver uns assuntos de família, sem dar mais detalhes. Ela parecia mais assustada do que triste, e isso me deixou ainda mais desconfiado. Foi nessa semana, com ele fora de casa, que eu decidi que ia descobrir a verdade de uma vez por todas. Eu sabia que era arriscado. Sabia que se ele descobrisse que eu tinha entrado lá, as coisas poderiam ficar ainda piores. Mas eu precisava saber o que estava escondido naquele porão que valia a pena me acusar de algo que eu não fiz. Procurei a chave em todo lugar. No escritório dele, nas gavetas do quarto, até no carro. Nada. Até que numa madrugada, resolvi tentar uma coisa que eu tinha visto em filme: chutar a fechadura, com um pedaço de metal que achei na garagem, forçando a tela ceder. Levou quase 1 hora, mas a porta finalmente abriu. Eu desci as escadas com o coração disparado, usando a lanterna do celular, porque não tinha luz lá embaixo. E o que eu encontrei não foi o que eu esperava. Não tinha cadáver, não tinha nada macabro daquele jeito que a gente imagina em filme de terror. O que tinha era uma sala inteira montada como se fosse um escritório de investigação. Fotos minhas coladas na parede, fotos da minha rotina, da escola, dos meus amigos. Anotações sobre meus horários, sobre para onde eu ia depois da aula, sobre quem eram as pessoas que eu andava conversando. E no meio de tudo isso, um caderno. Um caderno cheio de anotações sobre mim, sobre a minha mãe, sobre o casamento deles. E foi lendo esse caderno que tudo começou a fazer sentido, de um jeito que eu nunca podia imaginar. O Ricardo não era só um cara esquisito com um porão secreto. Ele estava investigando a própria família. Porque, segundo as anotações dele, ele desconfiava que alguém dentro de casa estava roubando o dinheiro dele havia meses. Contas bancárias com saques que ele não reconhecia, objetos de valor desaparecendo aos poucos, e ele tinha, de alguma forma, chegado à conclusão errada de que era eu. Só que, continuando a ler, eu descobri que ele também tinha registrado outras coisas. Coisas sobre a minha mãe, sobre horários que não batiam, sobre ligações estranhas que ela recebia à noite. Ele não desconfiava só de mim. Ele desconfiava de nós dois. E foi aí que eu entendi a acusação dele no jantar de Natal. Ele não estava falando sobre um crime de verdade que eu tinha cometido lá dentro do porão. Ele estava usando aquilo como um teste. Ele queria ver minha reação, na frente de toda a família, para saber se eu ia entrar em pânico, se eu ia demonstrar culpa por algo que na cabeça dele eu já devia saber. Aquilo era uma armadilha. E eu, sem saber de nada, tinha caído justamente na reação que ele esperava. Confusão total, porque eu realmente não sabia do que ele estava falando. Mas as digitais que ele mencionou, isso eu só fui entender depois, quando encontrei outro papel dentro daquele caderno. Um relatório de um perito particular que ele tinha contratado, que tinha analisado um cofre pequeno escondido atrás de uma estante lá no porão. Um cofre que tinha sido aberto, e de onde tinha sumido uma quantia de dinheiro guardada havia anos. E segundo o perito, tinham sido encontradas digitais parciais na fechadura daquele cofre. Só que não eram minhas. Eram da minha mãe. Foi nesse momento que tudo desmoronou. Porque eu entendi, ali, sozinho naquele porão, no meio da madrugada, que o Ricardo sabia a verdade fazia tempo, mas não sabia como confrontar minha mãe diretamente. Então ele resolveu jogar a suspeita pra cima de mim. Talvez pra ver se eu ia protegê-la, se eu ia mentir por ela, se já sabia de tudo aquilo e estava ajudando a esconder. Quando ele voltou pra casa, alguns dias depois, eu já tinha decidido que precisava falar com ele. Contei que tinha entrado no porão, contei que tinha visto tudo, e disse que precisava saber a verdade. No começo ele ficou furioso, claro, porque eu tinha invadido o espaço dele. Mas depois, vendo que eu realmente não sabia de nada sobre o dinheiro, ele começou a se acalmar. E foi aí que ele finalmente contou a versão completa da história. O dinheiro que sumia vinha de uma reserva que ele guardava havia anos, desde antes de conhecer minha mãe, destinada para emergências. Ele tinha percebido os saques uns 6 meses antes daquele Natal, mas não queria acusar ninguém sem provas, porque isso poderia destruir o casamento dele, destruir nossa família. Então ele começou a investigar em segredo, montando aquele quase escritório dentro do porão, tentando juntar evidências antes de confrontar quem quer que fosse o responsável. Quando ele finalmente teve as digitais, a confirmação de que era minha mãe, ele ficou destruído. Não sabia como lidar com aquilo. E num momento de raiva e confusão, decidiu jogar a bomba em cima de mim naquele jantar, para ver como eu ia reagir,
tentando entender se eu estava por dentro do esquema ou não. No fim, minha mãe confessou. O motivo era mais triste do que qualquer teoria maluca que eu tinha criado na cabeça. Ela estava ajudando financeiramente uma irmã dela, minha tia, que morava longe e estava passando por um momento difícil, endividada, prestes a perder a casa. Minha mãe não queria contar para o Ricardo porque tinha vergonha, porque achava que ele ia julgar a família dela. Então preferiu tirar o dinheiro escondido, aos poucos, achando que conseguiria devolver antes que alguém percebesse. Não rolou nenhum final de filme de terror. Não tinha nenhum segredo sombrio, nenhum crime grave escondido lá embaixo. Só um casamento cheio de segredos pequenos que foram crescendo, até explodir numa mesa de jantar de Natal, na frente de toda a família. Mas o que ficou comigo depois disso não foi o alívio de saber que eu não tinha feito nada de errado. Foi a lembrança daquele momento exato, quando meu padrasto olhou para mim, sorriu daquele jeito estranho e falou aquela frase que eu não vou esquecer nunca. Nós sabemos o que você fez no porão. Porque às vezes, a verdade não está escondida onde você imagina. Às vezes ela está bem debaixo do seu próprio teto, esperando para explodir no pior momento possível. Se você curtiu essa história, se inscreve no canal para não perder a próxima.